abrimos o programa com uma breaking news. Breaking news que a imprensa brasileira está mentindo pra você. Gente, é igual Coreia do Norte. A imprensa brasileira inteira afirmando que o filho do Barroso está no Brasil. Ninguém tem prova de que ele está no Brasil. Nós temos prova de que ele está nos Estados Unidos. Ou seja, ele está em Miami. Não sabemos o que aconteceu. Foi bem na hora que a gente falou em exclusividade sobre o filho do Barroso, porque a imprensa inteira não está falando disso. Aí a gente não sabe se é matéria paga. Estamos num regime, né? Essa é a verdade. Estamos num regime. Nós não estamos trabalhando com conjecturas, tá? É bom deixar isso claro. Nós temos fontes. O Lacombe tem foto. O filho do Barroso está em Miami. Ele não está no Brasil. Eu vou repetir. O filho do Barroso não está no Brasil. Então essa história de que ele fica no Brasil mesmo, não volta não, que é perigoso, é mentira. A imprensa não tem provas de que o filho do Barroso está no Brasil. Nós temos provas de que o filho do Barroso está em Miami, tá? Nós temos provas de que o filho do Barroso está em Miami. Isso não é vingança, não é... Nós não estamos falando isso para conseguir curtida, compartilhamento, visualização. Não, isso é jornalismo, jornalismo que morreu. Nós não estamos denunciando gente comum. Né? É bom lembrar isso. Lembre-se do que aconteceu com o helicóptero do Teori Zavascki. Denúncia seríssima. Imprensa brasileira tenta esconder fato gravíssimo após ministro do Supremo perder o visto e o direito de ir para os Estados Unidos juntamente com a sua família. E agora nós vamos mostrar isso aqui porque o pessoal que está exilado, os jornalistas que estão exilados ali nos Estados Unidos, fizeram uma live e durante a live, quando eles tocaram no assunto do Barroso e do filho do Barroso, de uma forma muito impressionante e estranha, a live caiu e o vídeo foi derrubado. Parece que eles têm alguma coisa para esconder do povo brasileiro, mas agora a verdade vai vir à tona, pessoal. Confira aí o que falou o Lacombe e o Alan dos Santos, direto dos Estados Unidos, sobre esse fato do ministro Barroso e voltamos em seguida. História estranha essa da imprensa, né, Lacombe, dizer que o filho do Barroso está no Brasil. E que ele é o quê? Da BTG? Diretor, não é? Mas de onde ele tirou isso aí? Dá a impressão que Luiz Roberto Barroso está fazendo uma pressão sobre a imprensa, ou sei lá se ele está oferecendo grana para publicarem tudo isso, mas a ideia é certamente tirar o filho dele, o Bernardo, do foco. A gente já falou aqui, nós avisamos a vocês, todo o caminho que o Bernardo percorreu, desde que o Luiz Roberto Barroso teve o visto para entrar aqui nos Estados Unidos cancelado, ele inclusive foi a Nova York, ficou lá no consulado brasileiro tentando entender de que maneira aquilo tudo o atingiria ou poderia atingir. Ele também andou declarando aí publicamente que ele tem o green card, para o círculo dele ali, não publicamente para o círculo dele, que ele como um green card holder, quer dizer, ele tem o green card, ele não seria atingido pela medida que pega principalmente o pai dele, o que não é verdade. E agora você olha aí os portais de notícias, os jornais, e você vai ver lá que o diretor do BTG Pactual, que ele não é diretor, então, informação segura de gente do banco, ele não é diretor do BTG Pactual, né, que ele está no Brasil, que ele voltou para o Brasil e que ele ouviu do pai dele a recomendação para não voltar para cá, para os Estados Unidos. Isso é mentira. Ele saiu pelo México? Ele não saiu por lugar nenhum. Ele está neste momento, ele está trabalhando no banco, no BTG Pactual. Ele não está no Brasil, ele está trabalhando no BTG Pactual. Em Miami. Ele está em Miami, neste momento. Poderia... Fala, galera, tudo bom? Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem aí. Eu saí do escritório, saí do estúdio, às pressas. O Lacombe e o Max estão lá. A gente ainda não sabe ainda o que aconteceu com a internet, porque caiu toda a região e não está chovendo, não está tendo tempestade, não está tendo nada, é muito estranho. Eu vim aqui no mercado para poder falar com vocês ao vivo e tentar solucionar o problema, inclusive para tentar ver uma Starlink, para a gente poder entrar ao vivo hoje à noite, porque eu não sei o que está acontecendo. Não sei se vocês estão me ouvindo bem aí. Se a produção puder me avisar aqui, deixa eu até abrir o chat aqui da produção. O pessoal também poder avisar aí no chat, se vocês estão me ouvindo bem. Eu vou parar o carro aqui agora. Eu vim no estacionamento do mercado
para poder acelerar e avisar vocês. Eles estão vendo bem, né? Guto disse que sim. Obrigado, pessoal. Enfim, não sabemos o que aconteceu. Foi bem na hora que a gente falou em exclusividade sobre o filho do Barroso, porque a imprensa inteira não está falando disso. Aí a gente não sabe se é matéria paga. Estamos num regime, né? Essa é a verdade. Estamos num regime. A gente não sabe se é matéria paga. O que a gente sabe é que o filho do Barroso não está no Brasil, como ele alega. Então, peguei o carro, vim correndo. Cortem esse trecho do vídeo. Cortem esse trecho do vídeo do Lacombe e do meu ali no início. Espalhem, né? Nós não estamos trabalhando com conjecturas, tá? É bom deixar isso claro. Nós temos fontes. O Lacombe tem foto. O filho do Barroso está em Miami. Ele não está no Brasil. Eu vou repetir. O filho do Barroso não está no Brasil. Vou repetir. O filho do Barroso não está no Brasil. Ele está em Miami. Então essa história de que ele fica no Brasil mesmo, não volta não, que é perigoso, é mentira. A imprensa não tem provas de que o filho do Barroso está no Brasil. Nós temos provas de que o filho do Barroso está em Miami, tá? Nós temos provas de que o filho do Barroso está em Miami. Isso não é vingança, não é... Nós não estamos falando isso para conseguir curtida, compartilhamento, visualização. Não, isso é jornalismo, jornalismo que morreu. O pessoal tá falando que tá mudo, a Raíssa falou que tá mudo. Vocês não estão conseguindo ouvir o que eu falei? Tá, a Ana falou, estou escutando, a Thalia também, obrigado. É o que eu falei no início do programa. Sem a ajuda de vocês, nós não podemos alcançar a população que nós queremos alcançar. E por isso eu parei o carro aqui do nada, que eu vim no estacionamento, saí do estúdio correndo, vim para um lugar para poder falar com vocês, porque o nosso estúdio é um local secreto, então a conexão não é muito boa lá. Eu vim para o estacionamento do mercado para poder falar com vocês. E nós abrimos o programa com uma breaking news. Breaking news que a imprensa brasileira está mentindo pra você. Gente, é igual a Coreia do Norte. Sabe quando a Coreia do Norte fala que ganhou campeonato, ganhou Olimpíadas, ganhou Copa do Mundo? A gente está assim. A imprensa brasileira inteira afirmando que o filho do Barroso está no Brasil. Ninguém tem provas de que ele está no Brasil. Nós temos provas de que ele está nos Estados Unidos. Ou seja, ele está em Miami, ele não está nos Estados Unidos. Quer dizer, perdão, ele não está no Brasil, ele está em Miami, nos Estados Unidos. Então não é brincadeira. Olha o que aconteceu. Ainda não sabemos o que ocorreu com a internet. Nós vamos ficar de olho. Não poderemos, então, dar continuidade ao programa. Vamos investigar como foi a queda da internet. Eu tenho alguns amigos policiais, outros amigos que são de outras forças, né, aqui nos Estados Unidos. Nós vamos investigar por que a internet da região do estúdio caiu, tá? Exatamente no momento em que a gente falou, Loso, pode ser uma mera coincidência, não descartamos isso, mas nós não estamos brincando com as pessoas das pessoas com as quais nós estamos denunciando. Nós não estamos denunciando gente comum, né? É bom lembrar isso. Não estamos denunciando gente comum. Lembre-se do que aconteceu com o helicóptero do Teori Zavascki. Nós estamos atentos, tá? Então, a gente está investigando para ver o que aconteceu. Voltaremos à noite. Vamos tentar conseguir uma Starlink até a noite. À noite nós estaremos ao vivo, nem que seja dentro do carro, nem que seja live andando por aí. Nós vamos fazer o nosso programa à noite. Aqui nós não vamos calar, nós não vamos parar. Nós não estamos para brincadeira. Tá? Não estamos para brincadeira. Então, parece que o Leonardo já conseguiu cortar o trecho que nós falamos. Divulguem aos montes, tá? Divulguem o mais que puderem. Tá bom? À noite nós voltamos, às 8 horas, e até lá a gente vai encontrar um jeito de solucionar a internet do estúdio. Tá bom? Deus abençoe vocês e até a próxima. Pois é, pessoal, e não para por aí. Olha só. O ministro Gilmar Mendes está irreconhecível, com uma fala totalmente esquisita. O repórter foi ali entrevistá-lo e olha só o que ele falou, pessoal. É muito estranho. Parece que os ministros perderam a mão, perdeu o controle do ministro Alexandre de Moraes e agora não sabem mais o que fazer ali na casa. Preste atenção, essa matéria quem vai trazer é o deputado Gustavo Gayer, explicando
como está o Gilmar Mendes, e parece que o Gilmar Mendes, que é o decano da casa, não está tendo mais controle sobre o Moraes. Veja essa matéria aqui. Antes, dá um like nesse vídeo, pessoal. Se você não está inscrito nesse canal, está perdendo tempo, se inscreva agora. Deixa para depois não, pessoal. Aqui você vai ficar muito bem informado. Se inscreva aqui. Olha só o que falou o Gilmar Mendes. Se tem uma pessoa hoje no Brasil que deve estar assim, completamente arrependida das suas decisões, essa pessoa é o Gilmar Mendes. Eu estava lendo aqui algumas matérias agora e me deparei com duas que chamaram a atenção. A primeira é essa aqui, ó. O STF se mostra incapaz de controlar Alexandre de Moraes. É o que se infere nos recados de ministros do STF e das confidências de assessores publicadas pela imprensa. Logo na sequência eu vi: ministros do STF pediram Alexandre de Moraes para maneirar decisões. Quando você vê assim, ministros do STF é o Gilmar Mendes. Como eu disse, o Gilmar Mendes é o cara que arquitetou todo esse plano, que criou toda essa estrutura, que aproveitou da vaidade do Alexandre de Moraes e colocou ele para ser a ponta da lança, dizendo que ele cuidaria do apoio, né, dos bastidores, de organizar que todos os outros ministros apoiassem qualquer, ou seja, validassem qualquer decisão que o Alexandre de Moraes tomasse contra a direita, pela censura, a favor do Lula. O que acontece? O cara se colocou numa situação onde ele é agora o próximo alvo da Lei Magnitsky, inclusive focando na sua faculdade, nas suas outras fontes de renda, impossibilitando os outros ministros do STF de darem palestras, que é uma das fontes que ele tem de renda também. E aí, fizeram reuniões com banqueiros, estão desesperados. Esse povo tá desesperado, eles não sabem mais o que eles fazem, porque o Alexandre de Moraes não recua. Mesmo eles pedindo, pelo amor de Deus, Moraes, você vai levar todo mundo pra lama. O Alexandre de Moraes não recua. Gilmar Mendes criou um monstro, achando que poderia domesticá-lo, e agora está sendo mordido pelo seu próprio Frankenstein. E aí ele foi dar uma entrevista. Rapaz, essa entrevista do Gilmar Mendes que ele deu agora, eu quase fiquei com dó dele. Pensa num cara que tá murcho, abatido. Assiste um trecho da entrevista aí. Ministro, e aproveitando, vocês, procede que vocês têm se reunido ou têm gerado um incômodo às decisões do ministro Moraes, tem pedido para ele, de fato, maneirar as decisões em relação à trama golpista, envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro? É verdade que nós temos nos reunido para conversar sobre os efeitos dessas sanções e temos tido conversas a propósito disso, como é natural. Nenhum incômodo quanto a decisões do ministro Alexandre de Moraes, que, como eu já disse em outro momento, cumpriu e cumpre um papel importantíssimo na defesa da democracia brasileira. E nós o apoiamos de maneira inequívoca. Então, isto tem que ficar bastante claro. Nós estamos tomando decisões, e não são só decisões, ele é apenas o relator, mas estamos tomando decisões colegiadas, seja no pleno, seja na turma, em nome do Supremo Tribunal Federal. E vocês se reuniram também com banqueiros, já se sabe melhor os impactos da Lei Magnitsky, e amanhã tem a reunião do Eduardo Bolsonaro na Casa Branca. Temem mais sanções, não só o Moraes, mas a Corte? Não estamos avaliando isso. Temos conversado sobre eventuais consequências dessas medidas restritivas e de como outros países têm lidado com elas, e somente isso. Mais não. Tá ou não tá irreconhecível? O Gilmar Mendes, que a gente conhece, que deu um discurso esses dias para trás, da primeira semana, né, depois do recesso, ele falando, bradando, gritando em defender o STF, que o STF não vai se acovardar, e agora tá aí nessa situação. E já tá mandando um recado. Ele puxou todos os outros ministros juntos também para serem sancionados. Ou seja, ele não quer cair sozinho. Ele tá puxando todos os outros. Olha, as decisões do Alexandre de Moraes foram validadas, né, pelo colegiado. Nisso ele tá deixando claro, olha, não foi só o Moraes não, tem que descer o cacete em todo mundo. Ele tá passando um recado, que ele não vai cair sozinho. Ele não consegue controlar, tá claro, já saiu na imprensa, ninguém consegue controlar o Alexandre de Moraes. E agora tá o Gilmar Mendes aí todo brocochô, rapaz, tá murcho assim, tá capenga, né, tá assim, parece um zumbi.
porque sabe que enfiou esse plano dele de destruir a direita, de censurar o Brasil, de interferir nas eleições, destruiu os seus colegas do STF, com exceção de 3: Fux, André Mendonça e Cássio Nunes. Pensa num cara que deve estar arrependido hoje, é o Gilmar Mendes, que nas câmeras fala tudo isso, mas nos bastidores está desesperado, está pedindo para fazer uma conciliação ali, para achar um acordo, mas tá difícil. O acordo só vai existir se houver anistia ampla, geral, total e restrita, fim do foro, que inclusive nessa entrevista ele falou contra, mas você já percebe que ele diminuiu a energia, fim do foro, para a gente poder libertar o Congresso das garras do STF. Gilmar, não precisava ter chegado a esse ponto, hein, cara? Não precisava ter chegado a esse ponto. Se alguém tivesse o mínimo de sanidade ali ao longo desses últimos meses, desses últimos anos, alguém teria falado: pessoal, a gente já foi longe demais, chega. Mas vocês deram all-in, ou como o Lula disse, vocês trocaram o pedido 6, chega o Donald Trump e diz 12 ladrão com 4 zaps na mão. Pois é, pessoal, muito estranha essa história aí do filho do Barroso, né? Que estava ali nos Estados Unidos até o ministro Moraes sofrer essa sanção e perder o visto, né? Ter o seu visto cancelado, pelo menos pausado. E aí isso se estendeu para sua família, né? Para os seus familiares. E aí o filho dele teve que voltar para o Brasil. Agora, a imprensa fala que ele está no Brasil. Porém, o Alan dos Santos e o Lacombe dizem ter fotos, dizem ter provas de que ele está mesmo nos Estados Unidos. Ou seja, alguém está falando mentiras aí, né? Alguém está tentando enganar o povo brasileiro. Agora, a pergunta que fica é: por que os ministros do Supremo estão acobertando a família do Barroso? Qual que seria aí o trabalho ou o que eles estão querendo esconder? E outra coisa, pessoal, né? Vasculhando e olhando aí, né? Filho de Barroso, presidente de um banco no Brasil? Como que ele chegou assim de forma tão fácil? E outra, tem aí um post, né, na internet mostrando uma propriedade da família Barroso em Miami, avaliada em cerca de 20 milhões de dólares, pessoal. Olha só, como que pode um ministro da Suprema Corte que ganha cerca de 40 mil reais por mês e mais algumas regalias e benefícios, a sua família conseguiu enriquecer tão rapidamente assim? Nós sabemos que eles têm escritórios, né? Eles têm escritórios de advocacia que carregam o nome ali do ministro Barroso, né? E aí, claro, as pessoas que querem ter suas causas, né, selecionadas e aprovadas na Suprema Corte vão dar entrada aonde? No escritório do ministro. E aí vai pagar mais caro. Então, com certeza, pessoal, um processo, uma sentença, uma ação que é julgada, que é dada sequência ali no escritório de um ministro, quer seja quem for, Gilmar Mendes, Moraes, é mais caro do que no escritório normal. E outra coisa, eles também dão palestras, né? Eles dão palestras, são palestrantes, né? Daqui a pouco serão até youtubers, né? Porque eles estão virando tão famosos, né? E isso tudo, será que geraria uma riqueza e uma fortuna para comprar um imóvel de 20 milhões nos Estados Unidos? Meio estranho, né? Pois é, pessoal, no Brasil tem de tudo, né? No Brasil tem de tudo. Agora, essa questão aí do Gilmar Mendes, realmente ele muito abatido, porque a gente sabe que tem alguém por trás do Moraes, né? Muitos falavam que era o Michel Temer, outros falavam que não, era o Joe Biden lá dos Estados Unidos, né? E alguns falavam, não, é o Davi Alcolumbre que segura as cordas. Tem várias teorias, até teorias da conspiração, né? Falando que é a China que sustenta ali o Moraes e tudo mais. Porém, se a gente for parar para pensar de uma forma racional, o mais velho da casa é o que tem a voz mais forte. O mais velho ali no caso é o Gilmar Mendes, é o decano, né? Um ministro que tem mais de 10 anos ali na Suprema Corte. Então, ao que tudo indica, ele estaria dando ordens para o Moraes, para o Barroso, Flávio Dino e para os outros mais, que são os mais novos, os mais recentes. Aqueles mais novos que chegaram agora não tem tanta voz, como por exemplo, né, nós temos ali o Cássio Nunes, né, que a gente não sabe aonde ele foi parar, está sumido, completamente sumido. O André Mendonça, de vez em quando, dá uma parecida aí. Outro também que não aparece muito é aquele que foi advogado do Lula, né, que defendeu o Lula ali durante o processo ali na Lava Jato com o Sérgio Moro, também é outro que não aparece muito. Agora, os mais antigos, eles já são mais à vontade, porque eles são mais seguros, né?
Mas de tudo isso, pessoal, o que eu queria destacar mesmo é o seguinte: olha só que coisa estranha, né? Durante uma live do Alan dos Santos e do Lacombe ali na revista Timeline, Conversa Timeline, que inclusive é muito bom, você deve seguir ali. De repente, quando eles tocam num assunto tenso, num assunto temeroso, aí a live cai. Estranho, né? Seria uma perseguição? Seria uma coincidência, né? Coloca aqui nos comentários, pessoal, o que você acha dessa situação da família dos ministros receberem ali também essa sanção e terem seus vistos revogados. Você acha que está certo? Tem que tirar o visto também dos familiares. Inclusive, a Lei Magnífica está batendo na porta aí da esposa do Moraes. Moraes já perdeu o cartão de crédito, já perdeu conta em banco, já perdeu tudo, deve estar usando da esposa. Se travar a esposa também, como é que ele vai fazer? Coloca aqui nos comentários se você aprova essas sanções se estender aos familiares ou você acha que não. Os familiares não têm nada a ver com isso, são vítimas como o povo brasileiro. O que você acha? Também, pessoal, se inscreva aqui no canal. Se você assistiu até agora, é porque você gosta desse tipo de conteúdo. Totalmente gratuito, só você clicar aqui embaixo em inscrever-se. Rola a tela para cima aí, escreve aqui, ó, inscrever-se. Aí, o que vai acontecer, pessoal? Você vai estar ajudando a você mesmo. Por quê? Primeiro que você vai ficar muito bem informado. E segundo, pessoal, você vai estar apoiando esse canal. E apoiando esse canal, nós vamos crescer mais e levar para mais pessoas. Não custa nada, é totalmente gratuito e você vai ajudar o seu pai. Se inscreva aqui, dá um like nesse vídeo, pessoal. Toda vez que você dá um like também, esse vídeo chega a mais pessoas. Vamos ficando por aqui e até a próxima.